A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Estou muito feliz por retornar a essa casa, para mais uma vez ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Pastor Charles, sua esposa, Deus abençoe, muito obrigado por nos receber com muito estima e carinho nessa noite. A toda a liderança desse departamento, desse evento, que Deus abençoe e continue nos dando graça, já que o tema é conectados com a graça, conectados na graça de Deus. Para refletirmos nesse tema, faremos a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Faremos a leitura de pé, por favor, aqueles que podem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Todos acharam? Digo amém? Amém. Capítulo 12, versículo 9 somente. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, porque a tua palavra, quando ela vem, ela cumpre o teu propósito. Ela não volta vazia. Que a tua graça, Senhor, venha nos encher nessa noite. Que o teu Espírito nos ilumine para entendermos tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Conectados com a graça. Esse é o tema dessa noite, nós vamos trabalhar um pouco em cima disso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo fará algo em nossos corações. Irá trabalhar em nossas vidas por meio desta palavra. Meus irmãos, o que é graça de Deus? Hoje em nosso meio, se a gente perguntar a alguém o que é graça, a resposta logo será um favor imerecido, não é? Nós não merecemos e Deus nos concedeu, mas nos concedeu o quê? O que é que acontece quando recebemos a graça? Qual o conceito da graça, biblicamente falando? Biblicamente falando, o conceito de graça é muito grande, é muito vasto. Está relacionado a tudo, ou quase tudo, que emana de Deus para o homem, que é pecador, que é fraco, que não é merecedor. Tudo que vem do céu, do trono, do reino, de Deus, do Espírito Santo, de Cristo, da salvação, tudo isso está relacionado com o conceito de graça de Deus. Nós podemos ver isso em diversos textos da Bíblia, quando a palavra graça é mencionada, é aplicada de diversas formas, em diversos conceitos, em diversos momentos, para pessoas diferentes. João, quando quer revelar a pessoa de Cristo e a sua obra, em João 1,14 ele disse: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Perceba que o próprio Cristo, que é a graça de Deus em nós, ele também tinha a graça de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo disse: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a graça,
além dela ter enchido o Filho de Deus, como João mencionou, Paulo também diz que a graça nos justifica. Somos justificados por causa da graça de Deus. Efésios 2, 8, 9, Paulo disse: pois vocês são salvos pela graça, não vem de vós, é um dom de Deus. Paulo já é mais enfático aqui, dizendo que a graça é um dom de Deus, e é por meio dela que somos salvos. Você percebe que no texto que nós lemos, o Senhor está falando para Paulo: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Apareceu como algo que fortalecia Paulo. Já aqui Paulo está dizendo que esta graça que nos salva. Percebeu como o conceito é grande, é abrangente, há uma gama de significados no que diz respeito à graça de Deus sobre as nossas vidas. 2 Timóteo 2:1, Paulo diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Cristo nos fortalece. Tito, carta de Paulo a Tito 2:11, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 2 Coríntios 12:9, o texto que nós lemos. Atos dos Apóstolos 15:11, de modo nenhum nós cremos, ou melhor, de modo nenhum foi de outro versículo, então vou ler a partir do cremos. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Hebreus 4:16, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. O trono de Deus é cheio de graça. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da sua graça. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios 4:7 é que Deus deu dons aos homens segundo a medida da graça. Então a graça de Deus, ela dosa a distribuição dos ministérios e dos dons na igreja. Então perceba que a graça nos fortalece, a graça nos salva, a graça nos consola, nos aproxima de Deus, está no trono de Deus, está na presença de Deus. Ela é responsável pela distribuição dos dons e ministérios no corpo de Cristo. Tiago 4:6, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Romanos 11:6, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Ele está falando da salvação, da justificação, que o homem não é salvo por meio das obras. Nós praticamos boas obras e devemos praticá-las não para sermos salvos, porque as obras, elas não salvam ninguém. Nós praticamos boas obras porque já fomos salvos, porque somos salvos, e o salvo deve praticar as boas obras, não para ser salvo, mas porque já foi salvo, e praticar boas obras faz parte da vida de um salvo. Então perceba que o conceito de graça é muito maior do que a gente imagina, do que esse conceito que é correto, é um favor imerecido. Nós não merecemos e Deus nos dá, é muito mais além do que isso. Mas, já que nós entendemos o conceito de graça, biblicamente falando, e o tema é conectados na graça de Deus, conectados com a graça de Cristo, e creio que todos aqui querem estar conectados com essa graça. Eu quero começar falando, depois do conceito graça, o que é que desconecta a gente da graça de Deus. O que desconecta a gente da graça de Deus? O que é que nos afasta de todo esse conceito que nós acabamos de falar? A salvação, o fortalecimento, a comunhão, o consolo, a aproximação do trono de Deus, a aproximação à presença de Deus. O que é que nos desliga dessa graça? O que nos afasta dessa graça? Será que tem pessoas que estão dentro do templo, vivendo com uma aparência cristã, mas ainda assim estão desconectadas da graça? Será que temos pessoas assim em nossos templos, em nossas igrejas, em todas as denominações cristãs protestantes? Será que temos pessoas dentro dos templos, mas que estão desconectadas da graça de Deus? Infelizmente a resposta é sim, nós temos. Nós temos. Deus nos trouxe a esse lugar nessa noite
para nos fortalecer e nos restaurar pela sua graça, pelo seu poder, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Mas infelizmente muitas pessoas vivem desconectadas com a graça de Deus por causa do relaxamento do pecado. Todos aqui pecam. O pastor peca, a esposa do pastor peca, os obreiros pecam, os cantores pecam, o pregador peca, você que está me ouvindo peca. E João escreve isso na sua carta, primeira carta, dizendo: aquele que disser que não tem pecado, mentiroso se faz, e a verdade não existe nele. Mas se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, e se confessarmos nossos pecados para Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado. A Bíblia está dizendo que a gente peca, mas a Bíblia também diz que não devemos viver relaxadamente na prática do pecado. Caiu, levante-se. Caiu, se desperte. Caiu, se arrependa. Caiu, confesse. Porque Cristo está de braços abertos para restaurar todo aquele que um dia caiu, fraquejou. Salomão disse: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas muitas pessoas erram, mas não querem nem confessar e nem abandonar seus erros. Com isso eles estão desconectados com a graça. Eles estão conectados com o culto, estão conectados com a liturgia, estão conectados com as atividades da igreja, estão conectados com tudo, todas as atividades, mas com Cristo estão desconectados, porque vivem relaxadamente na mesma prática, não confessa, não arrepende e nem abandona. É o relaxamento, e Paulo disse isso em Romanos 6, um versículo muito chave e muito forte. Porque hoje existe um conceito em alguns lugares por aí, que você é salvo uma vez e é salvo para sempre. Você pode viver como você quiser, porque Jesus lhe salvou, e nós estamos no tempo da graça. Então, não precisa de tanta coisa, porque tanta coisa seria religiosidade. E as pessoas começam a procurar igrejas que venham se adaptar ao seu modo de vida. Será que isso está correto? Reflita agora em seus pensamentos, junto comigo. Será que eu devo procurar uma igreja que venha se adaptar ao meu estilo de vida, aquilo que eu gosto e quero fazer? Ou tenho que procurar uma igreja que esteja amparada nas Escrituras? Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E as pessoas procuram igrejas que liberam tudo, que pode tudo. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de pecado. Eu estou falando de mundanismo. Eu estou falando de iniquidade, de maldade, de aparência do mal, de trevas. É disso que eu estou falando. Romanos 6:1. Paulo é enfático e cirúrgico quando diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Como nós que morremos para o pecado, permaneceremos nele? Uma pergunta que saiu cortando assim os crentes, de todo lado. Paulo estava dizendo: vocês estão achando que porque estão na graça, podem viver de qualquer forma, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça? Mas a palavra traz equilíbrio. O próprio Paulo que disse isso, ele também disse: nós vamos permanecer mesmo no pecado, para que a graça aumente, porque estamos na graça? E ele responde: de modo nenhum. Como nós permaneceremos? Observou o verbo permanecer? Significa permanecer praticando, permanecer vivendo, fazendo a mesma coisa. Tem pessoas que nunca aprendem, tem experiências ruins, tem tombos na sua vida, decepções, frustrações, disciplinas, afastamentos, tantas coisas ruins, e mesmo assim essas pessoas não aprendem. O pastor dá uma segunda chance, o ministério, os departamentos dá uma segunda oportunidade, todo mundo abraça, mas a pessoa nunca aprende. Por quê? Porque ela escolheu
deliberadamente, propositalmente, intencionalmente viver daquela forma, de modo que nada que façamos tenha eficácia por esta pessoa. Aí fica um monte de desavisado, sem conhecimento de causa e de dado, dizendo, está assim porque o pastor não foi na casa, porque o obreiro, o intercessor não foi visitar, sem saber ele, que a igreja fez isso aqui, ó, para ele ficar firme. Assistência, consolo, resposta, visita, mensagem, áudio, ligação, tudo. Mas tem crente que quer que você carregue ele no colo, para ele ficar firme na rocha. É como carro velho, que só anda se 2, 3, 4 homens empurrar ele. Ou fazer o que chamamos de chupeta. Pega um cabo positivo e negativo e começa a sugar a energia da bateria de um carro bom para dar energia para o carro velho pegar. É isso que acontece com esse tipo de crente. Ele só funciona sugando a energia dos outros crentes. Ou se 3, 4 irmãos ficar toda a vida dando tombos, tombos e mais tombos. No dia que não tiver esse tombo e essa chupeta, ele para de funcionar. Sua fé não funciona mais. Desconectados da graça de Deus, essas pessoas ficaram. Porque escolheram viver relaxadamente na prática do mesmo pecado. Não reconhece, não consegue entender que Cristo está de braços abertos para restaurar. Cristo está de braços abertos para derramar mais graça, para dar outra oportunidade, para renovar, para reavivar, para despertar. E tem pessoas que infelizmente só funcionam, só se levantam quando tomam tombos mais graves na vida. Não espere isso acontecer. Se firme, permaneça conectado na graça. Por isso que Jesus disse em João 15, aquele que permanecer em mim. Não basta estar ligado na videira, tem que estar ligado, conectado e permanecer na videira. Meu amigo, Jesus está mais perto do que longe. Jesus está mais perto de voltar do que nós imaginamos. É tempo de despertamento, de avivamento, de nos aproximarmos mais da presença de Deus e desta graça. Deus nos convoca a um aprofundamento, a mergulharmos nos rios do seu poder, da sua presença, a termos experiências profundas. Não queira ficar no raso. Não se conforme com essa situação que lhe afastou de Deus. Venha, se reaproxime. Sua vinda a este lugar não é em vão. Sua presença aqui nesta casa hoje não foi em vão. O Espírito Santo lhe trouxe para te ouvir, para te restaurar, para que você ouvisse esta palavra. Seja restaurado nesta noite e abrace essa oportunidade que Deus está te dando. Aleluia! 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 E infelizmente, nessa onda de relaxamento, alguns pastores e mestres, que estão aqueles que ensinam, estão ensinando muito errado. Por isso que o povo, em alguns lugares, está vivendo dessa forma. Porque ensinam inverdades, ou deixam de se ensinar a verdade. Paulo disse, ou melhor, Tiago disse na sua carta, capítulo 3, versículo 1, que aqueles que ensinam sofrerão, passarão um juízo muito mais severo do que todos os demais. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz que os pastores zelam pelas almas, porque darão contas a Deus delas. Todos que ensinam, que pregam, que pastoreiam, darão contas a Deus e passarão por um juízo mais severo, porque fez o povo guiar ou no caminho certo ou no caminho errado. E como eu disse anteriormente, muitos lugares estão fazendo isso, deixando o povo viver como quer, não corrige, não repreende, não mostra o caminho certo. Jesus já disse em Apocalipse, eu corrijo, repreendo todo aquele que eu amo. A correção é uma prova do amor de Deus. É uma prova do amor de Deus.
pastores e mestres que camuflam a verdade para não perder seus membros, para não perder seus dizimistas, para não perder o volume de suas congregações, omitem a verdade ao povo de Deus. Duro juízo virá sobre esses homens, duro juízo virá sobre esses líderes, porque deixaram de ensinar a verdade, não abriu os olhos do povo, não mostrou o caminho certo, foi um cego guiando a multidão de cegos ao abismo. Eu louvo a Deus por esta casa e pela vida de vocês, porque nós conhecemos este homem, esta mulher, e não falo isso para, como dizem por aí, puxar a sardinha para o lado dele. Eu falo com muita sinceridade. Agradeçam a Deus pelo pastor que vocês têm. Porque tem muito lugar por aí, e também não estou dizendo que só na Belém que prega a verdade, tem muitos lugares que pregam a verdade, como tem também muitos lugares, independentemente de qual igreja seja, que omite a verdade. Deixa de ensinar o caminho certo, com receio de perder o que eu já mencionei aqui para vocês. Dízimos, ofertas, pessoas, gente, volume de massa humana. Aí fica uma multidão dentro de um templo, mas uma multidão indo para o inferno. Porque estão praticando tudo errado, porque estão deixando de ensinar o certo e abrindo as portas para o mundo. Venha como está. Você pode vir como está mesmo, é para vir como está. Todo acabado, destruído. Mas quando chegar aqui tem que ter cura. Quando chegar aqui tem que ter libertação. Quando chegar aqui tem que ter milagre, restauração, avivamento, roupagem nova. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se não anunciarmos esta verdade, estamos omitindo-a. Veja como está, mas quando chegar aqui, tem que receber vestes novas. Tem que receber a purificação que vem pela palavra e pelo sangue de Jesus. Conceito de graça, o que nos desconecta da graça, o relaxamento do pecado. Segunda coisa que desconecta as pessoas da graça de Deus. Às vezes a pessoa não está vivendo na prática do pecado, mas ela começou a viver algo chamado zona de conforto. Zona de conforto. São aquelas pessoas que um dia provaram da graça de Deus, provaram do poder de Deus, provaram do batismo no Espírito Santo, provaram dos dons espirituais, pregaram, ensinaram, cantaram, intercederam, expulsaram demônios, libertaram vidas das mãos do diabo pelo poder de Deus. Eram fervorosos, participantes de tudo, fervoroso em todos os seus cargos e responsabilidades. Não deixou de ser crente, não abandonou a fé, não vive uma vida de pecado, mas foi desconectado do seu primeiro amor, das suas primeiras obras, desse poder que enche a alma, que faz você querer falar com Deus todo dia, desta graça que faz você querer sentir Deus todo dia, desta graça que faz você sentir falta da presença dEle no dia que você não ora, no dia que você não conversa com Ele, no dia que você não dobra os joelhos, no dia que você não chora. Esta graça faz você sentir falta, sentir ausência. Fica aquela sede, o dia foi atribulado e você não conseguiu orar, você fica agoniado, fica frenético, agitado, atribulado de espírito, porque não orou, porque não leu um trecho das Escrituras. Pessoas eram assim, só que de repente, a vida material delas ficou uma beleza. Marido se converteu, Deus respondeu suas orações, as portas se abriram. Está no emprego satisfatório. As contas não precisa nem pagar. Já está tudo em débito automático. Porque Deus honrou. Tudo lindo dentro de casa. Tudo em dias.
não lhes falta nada. Então entraram numa zona de conforto. Não quero pregar mais porque estou decepcionado com os irmãos da igreja, com as irmãs do grupo. Estou revoltado, estou ferido, estou magoado. Imagine se todo mundo que tem cargo, dom, responsabilidade pensasse dessa forma. O que ia ser da igreja, dos departamentos? Quem ia estar aqui pregando? Quem ia estar aqui cantando? Quem ia estar aí intercedendo, organizando tudo? Se todo mundo pensasse assim, com suas frustrações e decepções. Imagine o que seria da obra. Meu amigo, quem dá dom não é o pastor Charles, não. Quem dá dom não é o nosso pastor presidente Edivaldo, não. Paulo disse em Coríntios 12, o Espírito Santo distribui dons à igreja como Ele quer, para o que for útil para o corpo. Jesus nesta noite quer trazer de volta aqueles que estão desconectados deste primeiro amor, do seu chamado, crentes que se esfriaram, que abandonaram seu dom, seu talento, sua responsabilidade, sua vida de outrora que era fervorosa. Deus nessa noite lhe trouxe para lhe despertar. Deus nessa noite lhe trouxe para lhe dizer: lembra-te de onde caíste, lembra-te do teu primeiro amor, pratique as primeiras obras. Nessa noite há uma porção do Espírito Santo para todos nós deste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Pessoas com dons, com capacidade, pessoas talentosas, com ideias, inertes na casa de Deus, paradas, engessadas, mudas, surdas, cegas, não fazem mais nada. Hoje o Espírito Santo está movimentando o seu povo nessa casa, curando gente de complexo de inferioridade, complexo de rejeição. Você acha que não pode, você acha que é fraco, vergonha, timidez, não consegue se abrir, não consegue abraçar uma oportunidade, por mais simples que seja. O Espírito Santo é um espírito de coragem e de poder. Paulo, na tentativa de encorajar o jovem Timóteo, disse: Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. E esse espírito de poder está aqui hoje para levantar pregadores, jovens que cantam, que pregam, que oram, que intercedem, que colocam as mãos sobre os enfermos, que dão aula na escola bíblica, que são ativos na obra de Deus, que participam da coreografia, da dança, do jogral, do coral. Deus quer levantar jovens nessa noite, ousados e intrépidos. Jesus está aqui hoje, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que renova, aquele que restaura, aquele que levanta crente caído, aquele que pega até mesmo o irmão que pecou, que está caído. Ele levanta, ele perdoa, ele restaura, ele purifica e te diz: eu te dou unção nova hoje. Hoje é noite de renovo, porque esta palavra renova, esta palavra restaura, esta palavra desperta, esta palavra causa um impacto dentro de nós. Aleluia, 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 glória a Jesus. Quando eu falo de zona de conforto, eu me lembro de um homem que foi muito agraciado por Deus, recebeu muita graça de Deus, mas entrou na zona de conforto e perdeu esta presença. E achou que tudo iria bem. Geralmente quem está na zona de conforto fica assim, acha que tudo vai continuar bem. Salomão, Davi, quando pensou em erguer um templo, Deus disse para ele: tu não levantarás esse templo, porque tu é um homem de guerra, tem sangue nas mãos. Davi atraía a guerra, não atraía a paz. E Deus queria um reino de paz, e disse: o teu sucessor, Deus estava se referindo a Salomão, esse levantará casa em teu lugar. O teu descendente
Salomão, tanto que Salomão significa pacífico, aquele que promove a paz, porque Deus queria um reino de paz, o nome era proposital ao que Deus queria. E Salomão foi tão agraciado, que quando o seu irmão Adonias tentou usurpar o seu trono, Adonias não conseguiu. Tinha que ser Salomão, porque Deus já tinha ordenado, prometido, profetizado. Salomão foi tão agraciado que Deus se revelou para ele em sonho e disse: pede-me o que tu queres que eu te darei. Já pensou Deus te dizendo isso hoje? Pede o que tu queres que eu te darei. Um homem agraciado, só o fato de Deus se revelar para ele desta forma, ele é agraciado. Ele foi sábio em sua resposta e disse: Senhor, sou jovem, não sei como entrar e sair no meio deste povo numeroso. Dê-me sabedoria e entendimento para governar. Deus se agradou muito deste pedido e disse: por que tu não me pediste poder? Por que tu não me pediste a morte de teus inimigos? Por que tu não me pediste riqueza, mas pediste-me sabedoria? Te darei não só sabedoria, mas te darei até aquilo que não me pedistes. Que profundidade. Foi agraciado ou não foi? Foi agraciado. O livro da história dos reis, 1 Reis, a partir do capítulo 3, que narra toda essa história do 3 ao 11, a vida de Salomão, em casa você lê, diz que no reinado de Salomão, prata era como se fosse pedra. Tão rico que ele ficou. Reis viajavam só para ouvir a sabedoria de Salomão, ver toda a sua glória e seu esplendor. Mas chegou um momento que Salomão ficou relaxado. Zona de conforto. O homem que foi agraciado. O homem que, quando ofereceu sacrifícios a Deus, a nuvem desceu no templo, de modo que os sacerdotes não podiam ficar em pé, de tanta glória e de tanto poder. De tanto kevod de Deus, glória presente. Eles não conseguiam ficar em pé, não conseguiam ministrar. Foi agraciado por Deus. Mas chegou um momento que ele começou a fazer o que Deus tinha dito para ele não fazer. Começou a se casar com princesas de reis pagãos. Começou a multiplicar muitas mulheres no seu reino. Essas mulheres vinham de outros reinos, porque eram princesas, filhas de reis. Ele queria fazer aliança diplomática com outras nações. E vinha a filha deste rei, eles se casavam. Então, a egípcia vinha como princesa, se casava com ele, se tornava uma das esposas dele. E com a egípcia vinha a idolatria do Egito, os costumes do Egito. Então começou a se instalar pequenos altares e pequenos templos pagãos dentro de Jerusalém, por causa destas mulheres, dessas alianças diplomáticas. Para Salomão estava tudo bem, porque não tinha guerra, não tinha inimigo ameaçando Salomão, não tinha nada, ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele tinha domínio. Salomão ficou numa zona de conforto, confortavelmente bem. Mas em Reis 11, Deus se revela para ele e disse a ele que o coração dele tinha se desviado. Ele estava no trono, estava reinando, estava com o cetro, era rico, tinha poder, estava lá como monarca, mas o coração tinha se desconectado da graça de Deus. É isso que acontece com muitos crentes. Depois que Deus abençoa, prospera, abre portas, não há problemas materiais, físicos, financeiros, econômicos, não há nenhum tipo de turbulência em suas vidas. Até mesmo crentes que pregavam, ou que tinham dons, ministérios, cargos, responsabilidades, eram ativos na obra, quando eles estão nessa situação de conforto, eles se acostumam nessa zona de conforto. E eles deixam de ser o que eles eram antes, por causa da zona de conforto. Salomão, ele se assemelhou com a igreja
de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, igreja de Laodiceia, versículo 17. Tu dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja zeloso e se arrependa. Salomão estava rico, mas espiritualmente estava pobre. Salomão estava vestido de roupas finas, caras, mas espiritualmente estava nu, despido. Salomão estava cego espiritualmente e achava que estava tudo bem, achava que estava enxergando. Era como Jesus disse aqui, e esta carta Jesus está dizendo para uma igreja, não era para o mundo, para um miserável pecador, não. Carta à igreja de Laodiceia. Tu dizes em teu coração que não precisa de nada, porque está rico, está bem, está confortável, mas eu te digo, tu é um pobre, é um miserável, é um cego, nu. Compre em minha mão a verdadeira riqueza. Compre em minha mão o colírio santo para abrir a tua visão espiritual. Compre em minha mão ouro refinado no fogo, vestes para cobrir a tua nudez. Assim tem crentes hoje que foram desconectados da graça de Deus. Estão na zona de conforto e o Senhor quer despertá-los a voltar ao primeiro amor e às primeiras obras. Não permaneça, não se acostume na zona de conforto, meu irmão. Porque se o vento soprar, você não vai ter força para resistir. Se o vento soprar amanhã, e você estiver na zona de conforto, sem comunhão com Deus, sem orar, sem buscar, vazio, apagado, se teus pés estiverem na areia e não na rocha, e o vento chegar amanhã, você não vai suportar. Mas ainda há tempo hoje de firmar os pés na rocha, de clamar a Deus colírio para abrir a visão, de clamar a Deus o verdadeiro ouro que nos enriquece, que é a sua graça, que é o seu poder. Nós precisamos voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. Precisamos voltar a ser os crentes que éramos antes, de oração, de busca, de clamor, para que Deus volte a falar no meio do seu povo, para que Deus volte a curar no meio do seu povo, para que Deus volte a libertar no meio do seu povo, para que Deus volte a salvar e operar proezas no meio da igreja. É necessário um povo que volte a praticar as primeiras obras fervorosas. Não podemos nos acostumar no raso. O Senhor está chamando, venha mergulhar. Venha para o fundo. Não se acostume com as águas no tornozelo, nos joelhos, na cintura. Quando Ele te chamar, mergulhe. Porque Deus tem coisas grandes para realizar em nossas vidas. Eu quero chamar aqui, por favor, o Ministério de Louvor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É uma noite de restauração. É uma noite de conectarmos com a graça de Deus novamente. É uma noite de praticarmos aquilo que nós ouvimos da palavra e rogarmos a Deus que venha nos avivar, nos despertar, para que venhamos sentir a presença de Deus novamente,
como nos tempos antigos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós iremos louvar a Deus nessa noite com uma canção. Eu estarei orando por sua vida. E nesse momento eu gostaria que você começasse a refletir nas palavras que você ouviu nessa noite. Começasse a refletir no despertamento que o Senhor te trouxe hoje. Nesse sacudir de Deus. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que você tem a consciência que não veio seu lugar em vão. E que precisava ouvir uma palavra dessa para se despertar. Esqueça as frustrações. Deixe Jesus lhe curar de coisas que você viu e ouviu das pessoas. Coisas que te fizeram parar, desistir e se esfriar. Deixe que o Espírito Santo te sare nessa noite. Faça de ti um vaso novo. Te renove. Sara, Senhor, nossas feridas. Sara nossas dores. Vamos ficar em pé, por favor? Vamos ficar em pé. Glória a Jesus. Ministério de louvor. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Ele vai te visitar hoje. Espírito vem, Vem Espírito Santo. vem, Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Chame pelo Espírito Santo, chame pelo renovo. Eu quero viver algo Peça algo novo, clame por algo novo, rogue por algo novo hoje. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar Vem, Jesus, nos hoje visitar. aqui. Vem nos visitar hoje, Jesus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo, Vem Espírito Santo, Espírito vem, Espírito o Espírito de Deus já está aqui. Sinta Ele te tocar nessa O noite. Espírito, Viva! Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo. eu quero viver algo novo. Queira viver algo novo nessa noite. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Receba algo novo do Espírito Santo nessa noite. Receba a restauração, a renovação do Espírito de Deus hoje. Hoje, hoje. Hoje é o dia da renovação. Hoje é o dia de recomeçar. É a noite da renovação da aliança com Deus. Ele desce como fogo. Santo Espírito, Incendeia, desce Jesus. como fogo. Incendeia. Incendeia, incendeia.
Espírito desce como fogo. Ele incendeia a tua alma Santo hoje. Espírito Com a desce presença de como Deus, Ele fogo. incendeia a tua alma hoje. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Ele desce como fogo. Ele desce como um fogo que restaura, como um fogo que purifica, como um fogo que renova. Aleluia, 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 aleluia. Ele desce como um fogo. Sinta nessa noite a restauração. Receba dons espirituais nessa noite. Receba dons espirituais nessa noite. Receba o renovo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Desce como fogo. Santo Espírito E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Incendeia, incendeia. Desce como fogo, Espírito Santo. Desce como fogo, Espírito Santo. Desce como fogo, Espírito Santo. Glória a Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo em tua estrutura. Sinta em toda a tua estrutura o toque do Espírito Santo. Sinta Jesus te tocar. Sinta Jesus te restaurar. Sinta Jesus te levantar. Sinta Jesus acender a chama dentro de ti. O Espírito de Deus nesta noite está distribuindo dons para aqueles que não têm. O Espírito Santo nesta noite está renovando dons para aqueles que enterraram os talentos, para aqueles que um dia falaram em línguas, profetizavam, tinham visões, revelações, para aqueles que oravam no quarto e eram envolvidos pelos mistérios de Deus. O Espírito Santo hoje está devolvendo, renovando dons espirituais. O Espírito Santo hoje está distribuindo ministérios: o ministério da palavra, o ministério da cura, o ministério da intercessão, o ministério da música, o ministério do ensino. Hoje o Espírito Santo está distribuindo para o corpo de Cristo dons, talentos, ministérios, habilidades, capacidades, e para o ministério de louvor. O Espírito Santo está ungindo cada mão, cada voz, cada boca. Aleluia. Josafá, quando foi para a batalha, em Crônicas 20, antes mesmo de começar a batalha, Josafá disse: comecem a cantar, comecem a tocar. E quando começaram a cantar e tocar, sem antes mesmo de guerrear, Deus começou a operar, e os inimigos começaram a ser derrotados. Antes de ter uma batalha, Josafá mandou chamar Eliseu num lugar que não tinha água para o exército e para os animais. E Eliseu disse bem assim: me tragam um tangedor. Vocês sabem o que é um tangedor? Esse aqui é um tangedor. Essa aqui é uma tangedora. Essa é uma tangedora. Eles são tangedores. Músicos são tangedores. E Eliseu disse: me tragam um tangedor.
tangedor começou a tocar, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. E ele profetizou e disse: vocês não vão sentir chuva, e nem vão sentir nem ver vento, mas esse vale se encherá de tanta água que vai matar a sede de todo o exército e de todos os animais. E o tangedor tocando, e começou a jorrar água de um vale, de uma fonte que ninguém sabia de onde vinha aquela água, porque nem tinha água no vale e nem estava chovendo. E começou a jorrar água, jorrar água, jorrar água e jorrar água. Era a unção de Deus que vinha através da música. Saul estava possesso de demônio, e Davi começa a tocar a harpa. Como esse violão aqui, toca aí, meu filho. Davi começou a fazer isso aqui, ó. E Saul possesso de demônios, e Davi continuou tocando a harpa. O espírito maligno começou a sair de Saul. É por isso que essa palavra profética eu estou direcionando a esses músicos, a esses tocadores, a você que está dentro desse aquário. A unção de Deus está sobre as vossas vidas, para quando vocês cantarem, pessoas serem curadas. Por isso a necessidade de estar conectado com Deus na hora do louvor, porque Jesus cura na hora do louvor, Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo na hora da música. Por isso, tocadores, músicos, orem, jejuem, consagrem, se unam cada vez mais, porque o diabo quer desestruturar o louvor, o diabo quer desarmonizar os músicos, mas ele não vai conseguir fazer isso. Todos os demônios estão caindo por terra, estão sendo derrotados, e o Espírito Santo está trazendo harmonia, harmonia, unção, graça e poder. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito Bem baixinho. Pastor Charles, levante as duas mãos, por favor, homem de Deus. Aleluia, Jesus. Não ficará sobre ti nenhuma sequela, porque Jesus é o teu Deus. Hoje, Jesus está tocando em toda a tua estrutura, dos pés que firmam o teu corpo, toda a tua coluna, todos os tendões, todos os nervos, todas as juntas, todos os teus órgãos, todo o teu sistema imunológico, todo o teu ser, toda a parte emocional, sentimental, psicológica, fisiológica, toda a tua estrutura está sendo tocada agora por aquele que cura, aquele que sara. Eu não tenho poder, mas o teu Jesus tem. Hoje Jesus está impactando o teu corpo com este poder e te diz: seja sarado, seja curado. Não somente isso, mas seja fortalecido, seja revestido de poder, seja revestido de força, seja revestido com a glória de Deus, seja revestido com o manto de Deus sobre a tua vida.
Ele dá força nas tuas mãos, Ele dá força nos teus braços, Ele dá força no teu corpo, Ele dá força na tua mente, Ele dá força no teu sistema respiratório, Ele dá força nos teus pulmões, Ele dá força nas tuas vias respiratórias, Ele dá força em todo o teu ser, em todo o teu ser. Hoje, tu recebe esta vitória como resposta de Deus ao teu clamor e às tuas orações. Como resposta de Deus às tuas orações. Totalmente o Senhor te fortalece, te renova, te restaura, fortalece toda a tua estrutura como um soldado. Como um soldado que Paulo disse lá em Efésios 6, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com o capacete da salvação, com o evangelho da paz nos pés. Hoje toda essa armadura está sobre ti. Assim diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Incendeia, 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 Jesus. Tem alguém nesta noite que falta fazer um compromisso com Deus? Quer entregar sua vida a Jesus? Se afastou do Evangelho ou quebrou sua aliança com Deus e quer hoje renovar? Se tiver, sinalize com a sua mão e nós iremos orar por sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Te agradecemos por tudo nessa noite, pela tua palavra, pela tua graça, porque temos a certeza que a tua palavra nos reconectou com a tua graça nessa noite. No nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome dele. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Minha gratidão a todos. Minha gratidão a todo o Ministério de Louvor por esse trabalho maravilhoso que vocês realizam aqui. Minha gratidão ao pastor Charles, por toda a liderança desse trabalho. Que Deus abençoe. Eu retorno a palavra para quem é de direito. Ei, aleluias. Que palavra abençoada, né? Deus é grande. Santo Espírito desce como fogo. Ei, tarabassondarai. Ei, rebecai andarabassou. Aleluia. Aleluias. Aqui é uma pequena lembrança da comissão A Sós com Deus. Que Deus continue te abençoando. Deus continue dando um entendimento e sendo essa pessoa verdadeira, independente de placa de igreja, a gente tem sempre que pregar aquilo que está escrito na palavra. Deus continue te abençoando, iluminando cada dia os teus passos. Aleluia. Amanhã tem mais. A partir das 9 horas da manhã, estamos juntos para juntamente estar adorando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por mais este segundo dia. Que o Senhor continuou falando conosco, continuou nos fortalecendo, continuou nos dando direcionamento, ó Pai. Obrigado, Jesus, que o Senhor venha nos conduzir para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, ó Pai. Obrigado por tudo, nos dá uma noite abençoada na Tua presença, em nome de Jesus.
Amém e glória a Deus.